Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós estamos no tempo pascal. Nessa terceira semana, olhamos nesta quinta-feira diretamente para a grande esperança de todo aquele que crê, que é a vida eterna. Ora, essa vida eterna é uma promessa do Senhor. E onde está essa promessa? Quando o Senhor diz que Ele nos ressuscitará. Sim, isso nós encontramos no Evangelho de hoje, em João, no capítulo 6. E aqui no versículo 44, o Senhor disse: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Ora, então, nós não apenas cremos que o Senhor nos perdoou os pecados, toda a dívida com relação a Deus, isso já poderia nos deixar em paz, como também o Senhor abriu o céu para que lá nós estivéssemos com Ele para sempre. Esta é a ideia da ressurreição. Portanto, crer no Senhor Jesus é crer em sua ressurreição, é crer também na nossa ressurreição. Este é o motivo da nossa esperança. Nós esperamos aquilo que o Senhor deseja, que estejamos com Ele. É por isso que também neste pequeno trecho do Evangelho de São João, no capítulo 6, nós encontramos a seguinte expressão: como está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. É claro, todos aqueles que quiserem serão discípulos de Deus, ou seja, estarão perto dele, o ouvirão, o amarão, porque a relação, sobretudo no Oriente, discípulo e mestre é uma relação de amor, de conhecimento, de admiração. Isto é para sempre. Não existe ninguém discípulo que se torna mestre. Todos seremos sempre discípulos, seguidores deste grande exemplo de amor que é Jesus, Jesus o próprio Filho de Deus, Jesus Deus. E assim, tão perto do Mestre, estaremos perto do Pai e do Espírito Santo. Então, nós não podemos não pensar na ressurreição, nós não podemos não querer ressuscitar. Isso São Paulo vai deixar muito claro. Então, excluir a ressurreição, a nossa esperança da ressurreição, é mutilar a nossa fé, é querer viver um céu aqui na terra falso, mentiroso. Isso é propriamente astúcia do demônio. Aqueles que se esquecem dos pobres, se esquecem dos marginalizados, se esquecem dos infelizes, dos que sofrem, daqueles que são perseguidos, maltratados, escravizados, daqueles que não podem celebrar e cultuar a sua fé, sobretudo não podem expressar o seu amor por Jesus. Na medida que igrejas são fechadas, a igreja é perseguida, os cristãos são perseguidos. Queridos irmãos e irmãs, é nesta dinâmica que nós não temos a nossa casa aqui na terra. Esperar a ressurreição, esta ressurreição que o Senhor nos promete, é queremos estar para sempre com o Senhor, junto com o Senhor. Nós não fazemos nada nesta terra com a esperança de vivemos aqui para sempre ou temos aqui tudo o que nós precisamos. Nós podemos ser tremendamente enganados, tomados por muita raiva pelas injustiças que vemos e achar que estas injustiças terminarão com a nossa morte e nós nunca veremos a justiça verdadeira, como também sermos injustos e gozarmos plenamente da vida aqui com tudo aquilo que o dinheiro possa nos dar ou que os prazeres possam nos dar e assim perdemos a noção do céu. Pensamos que a vida é apenas aqui e viveremos essa injustiça até a hora da nossa morte ou viveremos as benesses até a hora da nossa morte. Esta não é a vida de um fiel. Bom, mas o importante aqui, entre tantas coisas boas que somos chamados a refletir na ressurreição, é que nós temos um caminho para vivermos essa ressurreição. E o exemplo que o Senhor nos dá é Ele mesmo, estar perto dele, mas de um modo muito íntimo. O Senhor se coloca aqui nesta passagem como o pão da vida. O Senhor vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido do céu. E aqui o Senhor nos diz que quem nele crê tem a vida eterna. Crer em Jesus já é ter a vida eterna. Crer no Senhor, tendo a vida eterna, é necessário estar em comunhão com o Senhor. Esta comunhão é muito íntima. Por isso o Senhor se dá a nós e é por meio de um símbolo muito especial que é o pão. Imagine uma sociedade cuja base do alimento seja o pão, exclusivamente o pão. Pode faltar tudo, mas o pão não falta. E o pão é o alimento para a vida. Vocês podem imaginar que não é o nosso caso no Brasil, sobretudo o preço que nós temos hoje do pão, temos coisas mais baratas com as quais deveríamos muitas vezes nos alimentar devido ao preço. Então o pão não é a base, mas imagine uma pessoa
uma sociedade, um grupo, um país, uma nação que só pudesse se alimentar exclusivamente do pão, podendo faltar qualquer coisa menos essencial, assim como o ar e a água, o pão. Assim o Senhor se dá a nós como pão. Ele utiliza o exemplo do pão. E este pão é o pão da vida, que é o próprio Senhor, o pão descido do céu. O Senhor assim nos faz a referência à passagem do povo de Deus pelo deserto. E no deserto eles recebiam um maná, o pão, o alimento que lhes sustentava em todas as dificuldades. Lembra que eu falava? Aqui somos estrangeiros, aqui sofremos a injustiça, aqui corremos o perigo de sermos enganados, adquirindo produtos, consumindo desavergonhadamente, sem pensar nas necessidades dos outros, viver uma forma de alienação pelo meio do divertimento, do entretenimento, esquecendo a realidade do céu e esquecendo aqueles aqui que precisam da nossa ajuda. Pois bem, estamos aqui num local estrangeiro e muito difícil de viver, na luta contra as paixões, na luta contra as tentações para não cair no pecado. É uma luta, nós estamos passando pelo deserto e o Senhor é este pão vivo que nos alimenta neste deserto, alimenta-nos em virtude, alimenta-nos na disciplina, mas sobretudo nos alimenta no amor. É assim que o Senhor nos deixou a Eucaristia. O Senhor, se dizendo pão da vida eterna, pão descido do céu, já apontava para aquilo que aconteceria mais adiante, a Santa Ceia e toda a sua paixão na cruz. Ele se fez Eucaristia, se fez pão, pão que nos dá a vida eterna, pão que nos alimenta, para podermos, no último dia com Ele, nele ressuscitar. Queridos irmãos e irmãs, é isso que nós encontramos neste pequeno trecho do Evangelho de São João. Ele diz: o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo, para que todos que quiserem, se tornem discípulos de Deus. Nenhum discípulo pode ser discípulo à força. A dinâmica do discipulado exige adesão livre, num consentimento livre, com grande apoio no afeto. Especialmente, estamos falando aqui do amor. Então, aquele que crê já tem a vida eterna. E quem crê, crê na presença real de Jesus na Eucaristia. Muitos creem em Jesus apenas exclusivamente na palavra. Como crê na palavra, se não crê nisto que está dizendo aqui? O pão vivo. Isto é o meu corpo. Apontava então um pão e aponta até hoje em cada Eucaristia. Isto é o meu sangue. Então, mostrando aos discípulos na Santa Ceia o cálice. Nós não podemos fazer isso com suco de uva. Nós não podemos trocar isso por um chá. Nós não podemos. Quando nós não podemos nos aproximar da Eucaristia, e é justo onde não há padres, onde é muito difícil a prática da fé cristã, então o Senhor compensa aquilo que falta, sobretudo por meio da sua palavra. Mas aqueles que podem ir à Eucaristia devem fazê-lo. Não podem comungar, receber o pão vivo do céu apenas por meio de uma câmera, por meio de um vídeo. Isso nós fazemos aqui agora, mesmo que fosse ao vivo. Mas isso jamais será receber o pão vivo do céu. Lembrando que a Eucaristia é também estar com os irmãos, é celebrar juntos, porque a Eucaristia é amor. E nós não escolhemos quem estará na Eucaristia, porque todos ali, segundo a palavra do Senhor, são discípulos dele. Ele vai dizer: todos serão meus discípulos, todos que me buscarem e crerem serão meus discípulos, que quiserem serão meus discípulos. Nós não podemos escolher os discípulos de Deus, é Ele que escolhe. Nós não podemos escolher os filhos de Deus, é Ele quem os faz. Então, na vida comunitária, o meu irmão também se torna pão descido do céu, que eu devo comungar. Não importa se mais duro, mais difícil de comungar, mole, doce ou salgado, se não me apetece, se eu não gosto. Ali também, na comunidade cristã, não através de uma televisão, não através de um celular, não através de um computador. Ali na celebração eucarística, eu comungo o Senhor na Eucaristia, ainda que seja apenas espiritualmente, comungo o Senhor na palavra e comungo o Senhor presente na Assembleia Cristã. Onde 2 ou mais ali estiverem reunidos, estarei no meio deles. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.